Fala, gente! Como é que vocês estão? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda em mais uma live devocional. Você que está aí no podcast Cola na Videira, você que está aqui no Instagram, você que está aí no YouTube, um beijo no seu coração. A fé se aprende, a palavra de Deus se aprende. Eu creio que hoje vai surgir algo novo dentro de você, para você ressignificar o que é a paz que excede qualquer entendimento. Há uma urgência nesse mundo de paz, é ou não é? Há uma urgência nesse mundo de paz. Agora, o que é a paz proposta por Jesus? Porque Jesus ele disse, pessoal, o mundo te dá paz, mas eu deixo com vocês a minha paz. E a Bíblia também diz que Deus quer deixar para nós a paz que excede todo entendimento. Ou seja, a paz que excede todo entendimento humano. Então, que paz é essa? Você sabe que teve um dia que eu perguntei, você aí do podcast, YouTube, Instagram, beijo no seu coração novamente, e bom dia para quem está chegando aqui no ao vivo. Você sabe que um dia eu perguntei para uma galera e cara, o que precisa acontecer no seu dia para que no final do dia você diga, eu estou em paz? O meu dia foi um dia de paz. As pessoas tiveram dificuldade de falar. Talvez você tenha até essa dificuldade de dizer aí o que precisa acontecer na tua vida para que você tenha paz. Então é sobre paz que nós vamos falar aqui hoje, porque há uma boa notícia para você. Amém? Você que está chegando aí no... Você que está chegando aí eh, no Instagram, deixa eu só acertar aqui, muito bom. Dispara o dedinho no coração, por favor. Como é que vocês estão, galera? Família JC chegando aí, Margarete, Paloma, Janaína, Renascer Cristo, Renascer Cristão, é, a Silvia, a Renata, Figueiredo. Como é que vocês estão aí, gente? Abra sua Bíblia aí, por favor, no livro de Gênesis. A Ágata, Duarte, Silvia, Tati TBO, pessoal dos Estados Unidos aí, Popcorn, que é a Fernanda, a Priscila Messias, Margarete. É isso aí. Lopes. Eu não sei falar direito do seu Instagram. Lopes Refla. Eu não sei falar direito isso aí, não. Beijo no coração de todo mundo aí. Jesus, o meu pedido é que todos possam sair daqui desta sala, independente da plataforma. A nossa plataforma é você, Jesus. Nós queremos andar sobre a tua presença. Então, por favor, Jesus, que cada palavra que sai da minha boca a partir de agora, que seja sua, através do Espírito Santo, e cada pessoa que está aqui agora, neste exato momento, independente de qual situação você esteja vivendo, Deus vai renovar algo novo na sua mente, nos seus pensamentos, e vai fazer você andar na paz que excede qualquer entendimento. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Você crê que você pode andar acima da paz humana? Porque, vou dizer de novo, abre aí sua Bíblia enquanto você abre, em Gênesis. Gênesis, capítulo 15, versículo 1 a 3. Gênesis, capítulo 15, versículo 1 a 5. Vamos do 1 a 5. 1 a 6. 1 a 6. Gênesis, capítulo 15, versículo 1 a 6. Deus faz uma aliança com Abraão. Guarda essa frase, esta ação. Deus fez uma aliança com Abraão. Gênesis, capítulo 15, versículo 1 a 6. Fefe, corrige para mim aí que eu falei errado aí, por favor. Então, um beijo para todas as crianças que estão aí, se há alguma criança no nosso meio, se há algum idoso também no nosso meio, um beijo no seu coração. Essa palavra é para todo mundo, criança, adolescente, adulto e idosos, para todos. Amém? Então, Jesus disse, nunca deixe de pensar sobre isso. O mundo nos dá paz. O mundo te dá paz. Mas Jesus, ele disse, eu deixo com vocês a minha paz. E a Bíblia também diz que a oportunidade ou a proposta é que a gente ande na paz que excede qualquer entendimento, acima de todo entendimento. Aliás, para você amar a Deus, deixa eu acertar aqui para você amar a Deus é sobre todo... Peraí, pronto. Gênesis capítulo 15, versículo 1 a 6. Amar a Deus sobre todas as coisas, acima do meu entendimento.
de todo o meu entendimento é acima do meu entendimento, acima da minha razão. Então, olha, a gente vai ler aqui quando Deus fez uma aliança com Abraão. Abraão, o pai da fé, o primeiro escolhido. E você é uma escolhida por estar aqui. Eu sou um escolhido. Nós somos escolhidos, irmão, para estar aqui. Nós somos escolhidos por Cristo Jesus. Ninguém cola na videira, ninguém chega até perto de Jesus através da palavra, sem que no mundo espiritual o Pai mandou chamar. Essa é a realidade, eu creio nisso, Jesus disse isso e eu creio demais. E quando você é chamada, você não vai ficar de fora, agora você precisa aceitar o chamado. Deus não vai pegar você pelo colarinho, mas eu creio que nem que seja no último dia, se você foi chamada, você vai aceitar esse chamado, nem que seja no último dia da tua vida, mas eu creio que chegou o seu momento. Olha só, Deus fez uma aliança com Abraão e Deus quer fazer uma aliança com você hoje, uma aliança diferente. Se eu fosse você, eu pegaria papel e caneta. Se eu fosse você, eu tiraria qualquer distração. Olha o que a palavra diz. Depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão, dizendo: Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: Senhor, Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abraão continuou: Tu não me deste descendência, nenhum servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a Abraão dizendo: Este não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse: Olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las, Abraão. Ah, é muito forte isso, cara. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus quer te levar para fora. Fora da onde? Fora da tua mente. Fora da minha mente. A nossa mente é condicionada, irmão. Abraão estava aprendendo a viver pela fé e ele se tornou o pai da fé. Mas chegou o momento de você viver essa fé que Abraão viveu. E eu quero viver essa fé. Eu queria que você escrevesse aí: eu quero viver a fé de Abraão. E eu quero viver a fé como a de Abraão. E Jesus vem para te ensinar isso. Jesus veio para cumprir isso em toda a humanidade que desejar. Em todo ser humano, nos 4 cantos da terra, que desejar viver como Abraão, Jesus capacita você. Essa é a realidade. Não é nenhum sistema que te capacita, é a própria presença de Deus através da palavra. Então, aonde é que Deus quer levar você hoje? Para fora da tua mente. É isso que Deus me trouxe até aqui. Nós vamos destrinchar agora isso. Deus quer te levar para fora da tua mente. Você está entendendo isso? Por quê? A boa notícia de hoje, eu vou colocar até no Instagram. A Deise, Oderlei, um beijo, Oderlei, saudade aí. A boa notícia é a seguinte: o Espírito Santo me deu esse entendimento. A paz que excede todo entendimento é divina. Você que está no YouTube, no podcast, se liga aí. A paz que excede todo entendimento é divina. Ou seja, ela é capaz de libertar a sua mente da condição de viver na paz, de ter a vida organizada, estabilizada, sem problemas para resolver e sem problemas para resolver e sem perguntas, sem respostas. Então, a paz, a verdadeira paz, te faz aceitar andar pelo fogo e ter a confiança de que não será queimado. Foi isso que Deus falou comigo hoje. É isso que eu anotei aqui no meu devocional. Então, presta bem atenção. Presta bem atenção. Deus quer te levar para fora, assim como ele levou Abraão. Ele tirou Abraão da cidade dele. Deus chamou Abraão para sair da cidade dele, largar toda a parentela, largar tudo para trás, largar trabalho, largou tudo para andar com Deus. E a nossa guerra hoje é a nossa mente. E Deus quer que você vem para fora dos seus pensamentos e ir para onde? Para dentro dos pensamentos de Deus. Então sai para fora dos seus pensamentos, anota aí, e vou para dentro dos pensamentos de Deus. Ah, isso é glorioso demais, irmão. Isso é fé, irmão. Isso é evangelho, isso é o que Cristo nos ensina. Essa é a paz que excede todo entendimento. Então, assim, é fato que nós queremos na nossa carne. Ontem nós falamos muito sobre isso. Se eu fosse você, se você não ouviu, ouviria a palavra de ontem. Muita gente foi abençoada, teve testemunho, teve muita resposta para muitas pessoas.
que eu creio que vai gerar testemunho e transformação pessoal. Então, a gente quer essa vida aí, você que está no podcast no YouTube, a gente quer uma vida toda organizada, toda estabilizada. Viver uma vida de perguntas com respostas. A gente não quer viver com perguntas sem respostas. Eu não quero viver na dúvida. Eu não quero viver com problema para resolver. Eu quero te dizer uma coisa, a vida é assim. Abraão foi tirado de um lugar, o pai da fé, foi tirado de um lugar e Deus colocou ele num caminho onde ele não tinha resposta. Abraão não tinha vida organizada. Se você ler o capítulo 12, é quando Deus chama Abraão. E no capítulo 15 que a gente leu, Deus começa falando, Abraão, não tenha medo. Por quê? Porque Abraão estava com medo. Por que Abraão estava com medo? Cara, eu larguei tudo para trás e não está acontecendo aquilo que Deus falou que ia acontecer. O que Deus falou que ia acontecer? Abraão, você será o primeiro habitante de Israel, a nação que eu escolhi. E a partir desta nação, eu chego em todas as outras nações. Por exemplo, em 2022, Abraão, eu vou chegar lá na live lá do Cola na Videira, lá no Brasil. Vai ter uns caras lá de Portugal e dos Estados Unidos conectados lá também, Fernanda, Bruno, entendeu? Abraão, eu vou chegar lá, eu já tô olhando lá, Deus já tá... Mano, Deus anda acima do tempo. Quando ele chama Abraão, ele já sabia que a gente estava aqui. Você consegue pensar no tamanho desse Deus, velho? Quando ele chamou Abraão há muito mais de 4.000 anos atrás, há mais de 4.000 anos atrás, quando Deus chamou Abraão, ele já sabia que a gente ia estar aqui. Você crê nisso? Esse é o Deus que você está sendo convidado a se relacionar. Você que está na estrada aí ouvindo esse podcast, você que está aí no carro, no ônibus, é você mesmo. Deus já sabia que ia chegar agora essa palavra. É muito forte isso. Então, nesse momento, Abraão, caminhando e com toda a razão, ele não estava vendo filho. Ele não tinha filho de sangue com a sua esposa, Sara. Ele teve filho com uma serva. E aí nasceu Eliezer, como você leu aqui comigo, que é filho de uma serva, junto com Abraão. Porque naquela época, os homens tinham mais de uma mulher e tudo mais. Tinha servas, né? E aí acabava rolando essas coisas. Era uma outra cultura. Mas se concentra na cultura do reino de Deus que Jesus veio implantar. Jesus implantou a cultura do reino de Deus e está chamando pessoas para viver a cultura do reino de Deus. Viver a cultura do reino de Deus é você sair para fora da sua mente e entrar na mente de Deus. Se é que eu posso te explicar dessa maneira. Sair para fora dos seus pensamentos e chegar nos pensamentos de Deus. Porque Deus fala, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês e são de paz e de esperança. Mas os pensamentos de Deus, que traz a paz que excede qualquer entendimento, te faz andar pelo fogo. Ou seja, pelo fogo. O que é andar pelo fogo? Isaías escreveu, ainda que você ande pelo fogo, você não será queimado. Ah, é boa demais. E o que é isso? É andar sem resposta, Abraão. É andar sem ver o filho. É você andar comigo e sem ver o filho. Abraão esperou 25 anos. Ei, você que está aqui na live, será que você está disposto e disposto mesmo? Rapaz, aqui no Cola na Videira eu vou sempre alinhar as expectativas de forma muito bem clara. Andar com Deus não é mamão com açúcar não, irmão. Não. Por quê? Você vai ter que abrir mão da sua mente, dos seus pensamentos. Você vai ter que constantemente fazer o que eu chamo, como eu trabalhei com TI quase 15 anos, fazer um depara. E hoje me vê assim, ô Bruno, mas você lembra quando você fazia uns compare? Compare é o quê? Comparação que a gente faz em programa. Comparação de um resultado com o resultado, de um dado com outro dado. Então, por exemplo, eu tenho os meus pensamentos e eu tenho os pensamentos de Deus. Então, você está aqui, Abraão estava aqui com medo, por isso que Deus já começa falando, não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Qual que é o pensamento de Abraão? Cara, eu acho que eu fiz alguma coisa de errado. Cara, minha vida está desorganizada. Cara, Deus me chamou, eu fui, tô aqui e nada acontece. Cara, o que está acontecendo? Cara, não tá certo. E aí começa aquele acúmulo de pensamentos que talvez sejam os seus pensamentos e talvez você ainda não queira abrir mão dele. E Deus estava convidando aqui Abraão para falar, Abraão, sai para fora dos seus pensamentos e vem para os meus pensamentos. Por isso que ele chamou Abraão, sai aí da sua tenda, ele falou assim, ó, o Senhor levou para fora e disse, olha para os céus e conte as estrelas se você puder contar. Ou seja, Abraão, eu criei tudo isso. Sou eu que estou falando com você. O eu sou o que sou, o Criador de todas as coisas é que está falando com você, Abraão. E Abraão é você que está aí no podcast, você que está aí no YouTube e você que está aí no Instagram.
Não importa qual seja a plataforma, nós temos que subir na plataforma chamada Cristo Jesus. Mas você vai precisar fazer uma escolha constante na tua vida, uma escolha constante, ou seja, não é uma vez só, ela é constante. Andar com Deus faz você andar pelo fogo e ponto final, irmão. Aceita logo isso. Não aceito, então pode ir embora. Fique em paz, você vai se frustrar ao ouvir essa palavra de Deus aqui hoje. Por quê? Porque andar com Deus é andar pelo fogo, mas você não vai ser queimado. E andar pelo fogo, Abraão, é você aguardar 25 anos. Ô, Abraão, andar pelo fogo é você, poxa, é andar comigo durante 25 anos e não ter filho. Deus falou no início que ia ser 25 anos? Claro que não, porque se Deus é Deus, né, filho? Se ele fala, Abraão não ia aceitar o chamado. Se Deus me falasse tudo que eu estou vivendo lá em 2016, 2015, lá na Cielo, eu jamais aceitaria. Se Deus me falasse que eu ia estar vivendo o que eu estou vivendo hoje com a Bruna e com vocês aqui, jamais eu aceitaria, porque eu não me sentiria capaz. A gente tem dificuldade, eu me coloco na linha de frente, de abrir mão dos nossos pensamentos. Mas enquanto você não abrir mão dos seus pensamentos, você não vive o verdadeiro evangelho. Abrir mão dos seus pensamentos é falar o seguinte: eu vou passar pelo fogo, eu vou andar na confiança de que eu não serei queimada, eu não serei queimado. Ou seja, eu paro de lutar querendo uma vida organizada, querendo uma vida bonitinha, estabilizada. Isso não existe, irmão. Não existe. Está aqui. Abraão não estava vivendo uma vida organizada, mas no final vale a pena. No final vai valer a pena. E outra, se você ama Jesus, e se você já teve um encontro com Jesus Cristo, você tem que fazer por amor a ele. É ou não é? Ontem eu até coloquei, teve gente aí que entendeu, falou, poxa, Bruno, foi uma exortação com amor, mas teve gente que eu sei que não entendeu, que achou meio pesado. Eu falei, rapaz, injustiça é minha de não viver a palavra de Deus. Injustiça é eu querer viver distante de um Deus vivo, que é meu pai, que quer viver comigo. Isso é injustiça. Você imagina se toda a humanidade decidisse viver colada na videira? Ah, não seria melhor? É claro que seria, ué. Mas ninguém quer abrir mão do nosso eu, porque a gente não aprendeu isso e também mesmo que muitas vezes pessoas escutam, como foi toda uma geração de Israel, e não quer pegar. Então vai morrer no deserto, irmão. Porque andar com Deus é andar pelo fogo. Você quer aceitar isso ou não quer? Agora você pode falar assim, eu quero continuar buscando a minha vida estável, organizada, bonitinha. Por isso que às vezes, eu não sei o que está acontecendo aí. De repente você está com problema judicial, de repente você está com problema familiar, financeiro, pessoas estão tentando te derrubar. Está acontecendo uma série de coisas aí na tua vida que faz você concluir que a casa caiu. Não caiu, irmão. É aí que Deus está. É aí, Abraão, a casa não caiu, Abraão. Continua, porque eu vou fazer uma aliança com você a partir de agora, Abraão. Só sai para fora e vê a quantidade de estrelas e vê se você consegue contar, só para você ver o nível de Deus que está falando com você. Não é nenhum Deus de pau e de pedra, irmão. É o Deus vivo de Israel falando com Abraão. E o Deus vivo de Israel é o nosso Deus. Por quê? Ele levantou uma nação de Israel para chegar no Brasil, na Etiópia, Osasco, Carapicuíba, Zona Sul. Aí, pessoal aí do Grajaú. Todo mundo, hein? Todo mundo. Você quer? Você quer pegar ou não quer pegar? Deus já respondeu você? Já está falando com você? Então, você precisa estar. É um conselho que eu vou te dar. Se você eu anotava, porque você vai esquecer. É um conselho. Você precisa fazer um constante movimento, uma constante comparação entre os seus pensamentos e os pensamentos de Deus. O que é isso, Bruno? Eu preciso estar o tempo todo avaliando os meus pensamentos. Isso é liberdade, irmão. Isso não é viver uma vida chata, não. Ó lá, ó. Ontem orando por você, a palavra de Deus. Bruno, ontem, aleluia. Ontem, orando por você, a palavra de Deus foi: descansa nele. Que isso? O cara tá louco lá no podcast, na Rádio Moderna. Um beijo no seu coração. Eu vou ficar mais louco que você imagina. É isso aí, Renatinha. Gratidão, viu? Então, você precisa fazer um constante movimento de comparação entre os seus pensamentos e os pensamentos de Deus. E aí você vai ver que os seus pensamentos não faz sentido nenhum com os pensamentos de Deus.
Então, o que você vai ter que fazer? Eu não vou ficar com esse meu pensamento buscando essa vida extremamente organizada, extremamente estabilidade. Eu não estou dizendo que você não tem que buscar... você está entendendo, né? Eu não estou dizendo que você não tem que organizar a sua vida, mas, cara... Você vê a pandemia veio para desorganizar tudo, irmão, veio para chutar o Lego, irmão, e Deus permitiu isso, para quê? Para que pessoas possam se aproximar de Deus. Aliás, tem mais de 100 pessoas aqui no Cola na Videira, são mais de 100, certeza, mais de 100 pessoas aqui no Cola na Videira, que colaram na videira, que conheceram Jesus Cristo por causa da pandemia, porque estava trancado em casa e perdeu a fé, perdeu tudo e só restou a fé, na verdade. E aí colou na videira, Deus trouxe aqui para esse canal. E várias outras pessoas em outros canais. Então, deixa eu te dizer uma coisa. O apóstolo Paulo, você entendeu aqui o lance de Abraão? Você entendeu? De sair para fora? Entendeu, né? Se se atrasou, não tem problema. Depois vai ficar gravado no podcast. É necessário que vocês escutem desde o início. Se você tiver fome, se realmente você fizer sentido para você, tá bom? Bora lá. Aí o apóstolo Paulo, vamos lá pro Novo Testamento. O apóstolo Paulo, ele escreveu assim, ó. Deus falando com a gente, né? Ó, perto está o Senhor, Abraão. Abraão é você, tá? Sabe o que me veio hoje no banheiro? Deus fala muito comigo no banheiro. Vamos na resenha aqui. Abraão, sabe o que me veio? Que Deus falou comigo isso, né? Essa mensagem de hoje, eu estou transbordando aqui na vida de vocês, Abraão é igual. Abra mão dos seus pensamentos. Abraão é igual. Abra mão dos seus pensamentos. Anota aí. Não tem nada a ver de grego, de hebraico, de aramaico, nada a ver. É uma coisa que me veio, pensamento que me veio, e eu peguei o que o Espírito Santo queria dizer para mim e estou passando aqui para você. Abraão é igual. Abra mão dos seus pensamentos. Por quê? Perto está o Senhor. Está aqui escrito, ó. Perto está o Senhor. E a Bíblia também diz que, olha, não estejais inquieto por coisa alguma. Não estejais inquieto por coisa alguma. Porém, as inquietações, elas vão acontecer dentro de nós porque elas fazem sentido, porque quando você está inquieto, você olha e você vê o resultado, você não vê o resultado de várias coisas na sua vida. Abraão, abra mão dos seus pensamentos. É uma constante comparação, é uma constante busca. Eu escolho abrir mão dos meus pensamentos para ter os pensamentos de Deus, porque Deus fala na Bíblia o tempo todo, para você saber aí, ó, você do podcast, Deus fala o tempo todo na Bíblia que quer entregar os pensamentos dele. Cara, é tão mais simples se você decidir crer nisso, cara. Se você decidir afirmar isso para você o tempo todo, todos os dias, se você buscar ele em oração, pedindo os pensamentos dele, cara, sua vida é transformada. Transformada. Acelera muito a tua vida. Às vezes de vez você fica 10 anos fazendo não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, para ver se você consegue mudar alguma coisa dentro da sua mente, você pode, pela fé. Eu acredito no poder da fé, irmão. No poder da fé, se você entrar, como o apóstolo Paulo disse aqui, em petição, em pedido, em tudo, diante de Deus, pela oração e pela súplica e com ações de graça, ele sim retira os seus pensamentos e coloca os pensamentos dele. Abraão é igual. Abra mão dos seus pensamentos. Isso não é nada de aramaico, de grego, pelo amor de Deus. Isso é uma coisa que me veio no banheiro. Abraão, que combina. Abra mão dos seus pensamentos. Isso é evangelho. Então, essas inquietações que o apóstolo Paulo fala, não quer dizer que a gente não vai ter. A questão essas inquietações traz para você o quê? Uma série de dúvidas. E essas dúvidas, elas são válidas. São perguntas sem resposta. Mas andar com Deus é você andar. Abraão andou 25 anos sem resposta. Você tem que ser lembrado, porque às vezes você está há 15 dias sem resposta e você está aí. Que isso? Eu não posso dar piti. Eu não posso. Eu falo por mim, não posso falar por você. Eu não posso andar 6 meses sem uma resposta e dar piti. Eu não posso andar. Deixa eu ver. 18, 19, 20, 21, 22. Eu não posso andar 5 anos sem resposta. Não, na verdade são mais. 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Eu tô há 8 anos sem uma resposta, só pra você saber. Um dia, quando eu tiver a resposta, eu compartilho com você. Eu tô há 6 anos sem resposta. 8 anos, perdão, sem resposta. É 8? 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Puxa,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 7 anos sem resposta. E aí toda hora o Espírito Santo fala, Abraão andou 25 anos sem resposta, você não quer viver pela fé? Mas você pode fazer a escolha, não, eu não quero viver pela fé. Então você vive buscando a paz no mundo. Para você receber a paz de Cristo que quer chegar na tua casa, para você receber a paz que excede qualquer entendimento, você vai ter que saber a lidar com as inquietações. E como lidar com as inquietações? Está aqui escrito, em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Creia que Deus está com você. E tenha um tempo de oração, de súplica. Aonde é essa oração? No seu quarto. Jesus, quando ensinou a oração do Pai Nosso, ele disse, entra no quarto, fecha a porta, e o Pai que te vê em secreto te recompensará. Então a oração está no quarto. A oração, claro, a gente pode orar aqui junto. Aliás, todo dia às 9 horas da noite a gente está fazendo uma oração junto, mas se não tiver a oração no quarto, esquece. Quando eu falo no quarto, é no secreto. A Bíblia diz no quarto, é no secreto. Só você e Deus, onde ninguém da terra está te vendo. Essa é a verdadeira oração. Você ter um tempo de oração. Então, quando você decide abrir mão dos seus pensamentos, significa que você está clamando a Deus, suplicando a Deus experiências com Ele. Enquanto não houver experiências pessoais com Deus, essa fé não é firmada na rocha. Então, comece a chamar essas experiências pessoais com Deus. A gente tem falado muito sobre isso aqui nos devocionais. Porque não adianta você conhecer a palavra de Deus, que são os pensamentos. A palavra de Deus é os pensamentos de Deus. A palavra de Deus é o pensamento de Deus que pode chegar na minha vida. Se eu quiser abrir mão dos meus, mas também se eu tiver experiências pessoais. E Abraão estava tendo experiência pessoal com Deus. Com esse Deus que chama ele para fora e fala, Abraão, olha as estrelas aí, conte elas se é que você pode contá-las, Bruno. Então, deixa eu te dizer uma coisa. A paz divina guarda o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. A paz divina faz você andar em fases desorganizadas, sem estabilidade, com perguntas sem respostas. A paz divina é isso, irmão. Por isso que ela é divina. Ela é acima do entendimento. Não creia que a paz é quando você está sem problema. Não creia que a paz que Cristo te dá aqui agora seja uma paz de fazer você andar de uma forma extremamente organizada. Não, se você estiver sem problema, com a vida toda organizada, estável, você não precisa de Deus. Entendeu, Bruno? Vou falar por mim. E quem quiser reconhecer isso, que reconheça. Essa é a realidade. Deus conhece as nossas fraquezas, irmão, e uma das nossas fraquezas é quando está tudo redondo, quando está tudo bem, quando Deus já fez tudo por você, a tendência é afrouxar. Então ele vai sempre te colocar em posições, em caminhos de fogo. Eu passei um caminho de fogo com a minha filha, mas nós não fomos queimados. Quando ela nasceu, 5 dias na UTI, asfixiou. Tudo que nós planejamos lá no hospital e na saída do hospital, nada aconteceu. Porque andar com Deus é fora do nosso controle. E sempre vale a pena. Mas ninguém quer passar pelo fogo. Eu não quero, mas a Bíblia diz, quando você passar pelo fogo, Bruno, você não será queimado. Desde que você confie. Desde que você abra mão dos seus pensamentos. Porque se eu ficar com os meus pensamentos, eu vou ficar inquieto e vou ser dominado pelas inquietações, pelas dúvidas, pela angústia. Fico doente, me saboto, tenho atitudes compulsivas, começo a descontar em tudo e todos. É ou não é? Começa a ter comportamentos desenfreados. Ou seja, jumento desgovernado. É assim que eu vivo ser descolado de Cristo Jesus. Então, Deus me falou assim, a verdadeira paz divina, a paz divina é aquela que te faz andar com todos os motivos que te deixam inquieto sem resposta. Pra gente terminar, a paz divina, você já entendeu que tem 2 tipos de paz, a paz do mundo e a paz divina. A paz divina, que Jesus te entrega, é aquela que te faz andar com todos os motivos que te deixa inquieto, sem resposta. Ô, Bruno, você tá sem resposta? Tô. Tem uma que eu tô há 8 anos esperando. Tem outras aí que também não tenho resposta. Tá. E aí, você tá inquieto? Tô. Mas eu decido andar na paz que excede qualquer entendimento. E a inquietação passa ao eu andar. A você tocar o seu dia. A você entrar no seu quarto e orar e suplicar a Deus. Fala pra Ele hoje. É o conselho que eu vou te dar. É o conselho que eu vou te dar.
Estou internada, pois me deu AVC. Ore por mim. Por exemplo, a Martins está internada, ela teve um AVC. Tudo bem. Olha só, eu caí de bicicleta um ano e meio atrás e eu tive que fazer uma mini cirurgia. Tomar anestesia e tal, um procedimento cirúrgico, mas foi algo muito simples. Mas naquele momento, quando eu entrei no hospital, o Espírito Santo falou assim, ô Bruno, você sabe que você pode comer o melhor da terra aqui, né? Se você estiver disposto e se você quiser me ouvir. Então, o que eu passo para você aqui em oração, Martins, é de que se você estiver disposta, como você está aqui na live, mesmo internada, e ouvir a voz de Deus aí no hospital, você comerá o melhor dessa terra. O que é isso? Você vai viver uma experiência com Deus aí. Você vai viver uma experiência sobrenatural com Deus aí no hospital. Ninguém quer ter AVC e ir para o hospital. Mas se foi, significa que você foi pro fogo. Mas Deus garante. Aí, andando pelo fogo, você não será queimada, desde que você esteja disposta e disposto a andar, abrindo mão dos seus pensamentos e clamando, suplicando experiências com Deus. É isso que vai fazer com que você seja forjado. Então, agora, para a gente poder fechar, Deus faz aliança com Abraão, não foi que a gente leu aqui? Tá. E agora, em 2022, Deus quer fazer uma aliança com você em Cristo Jesus. O que é isso? Pelo fato de Jesus ir para a cruz, significa que Deus fez e continuará te convidando para uma aliança. Como ele convidou Abraão, ele chamou Abraão. Chamou, não pegou com um tapa na cara. Deus está te chamando para uma aliança. A aliança é com Jesus. A aliança com Jesus Cristo. Você quer uma aliança com Jesus? Deus chamou Abraão e está chamando a gente para uma aliança. É isso que ele me entregou hoje. É isso que vai fazer a gente entender. A Cíntia levantou uma dúvida muito pertinente mesmo, até anotei aqui. A Cíntia, ela colocou, estou falando o nome dela aqui, porque ela colocou lá no grupo uma dúvida muito válida, na qual ela leu na Bíblia, e aqui eu vou fechar com vocês. Eu creio que a sua dúvida já foi respondida, se não você me avisa, mas só para reforçar, e todo mundo que viu a dúvida da Cíntia lá no grupo Cola na Videira, se você quiser entrar, o link está na bio, o grupo do WhatsApp, que a gente se fala lá e um ajuda o outro, ombro a ombro, lado a lado. Ela leu um versículo na Bíblia, Filipenses 4, 29, Filipenses 4, 29 e 30. Diz assim, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele. Se uma pessoa que não conhece a Bíblia lê isso pela primeira vez, ela não vai entender e não vai aceitar, na verdade. Como assim eu fui... porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente crer nele? Ué, mas eu creio em Deus, eu creio em Cristo, eu vou sofrer? Essa é a dúvida que rola em nós, seres humanos. É ou não é? Deixa eu te dizer uma coisa. A vida é um sofrimento. Não, a vida é isso, a vida pode ser mais bela, mais bonita. Não, irmão, a vida é um sofrimento. Desde Adão e Eva, na queda do homem, um dia vai ser belo. Leia Apocalipse 21. Vai ser muito mais do que belo. Deus vai habitar com a gente e a gente vai habitar com Deus, irmão. Essa é a realidade. Nós iremos habitar no tabernáculo de Deus. Não vai ter mais choro, nem mais pranto, nem mais fome, nem picuinha, nem Instagram, nem YouTube, nem nada. Não vai ter nada, não vai ter medo, nós vamos ser 100%. Então, a vida é um sofrimento. Oxe, como assim, Bruno? Ué, entrou o pecado. Então é como um fluxo. Eu ia fazer até um rabisco 6, mas não deu tempo para fazer. Depois eu posso fazer. A vida é um sofrimento. Guarde isso, você que entrou depois, se fosse você, eu ouviria desde o início. Mas, para a gente poder terminar, a vida é um sofrimento. Tá, e aí? Por quê? Por causa do pecado. Tá, e aí? Jesus venceu o pecado. Essa aliança que você está sendo convidada, como Abraão foi convidado, é uma aliança com aquele que venceu o pecado. A boa notícia é que Jesus venceu o pecado. A boa notícia é que Jesus cumpriu a palavra da reconciliação. O que é isso, Bruno? Ué, Deus escolheu Jesus Cristo para se aproximar novamente da humanidade, para chamar todos aqueles que desejarem viver com Ele. Ele está te chamando. Simples assim. É muito simples. Só que nossa mente não está preparada para isso. Por isso, Abraão, abra mão da tua mente. Abra mão dos seus pensamentos. Abra mão de querer entender tudo, porque a paz que excede todo entendimento não se entende, se vive, irmão. Experimenta, degusta. Eu degustei lá no hospital, eu e minha esposa lado a lado.
Em outros tempos, eu estaria desesperado, eu ia, inclusive, atrapalhar os médicos, eu ia causar lá no hospital. Então, pela graça, eu sofro por Cristo. Pela graça, eu aceito passar pelo fogo, porque Deus já disse que eu vou passar pelo fogo. Está escrito, quando passar pelo fogo, e o mundo está pegando fogo. Só que quando eu estou passando pelo fogo, eu escolho sofrer por Cristo, não por mim. Eu abro mão de mim. Eu vivo por Ele. Isso é evangelho, irmão. Então, abrir mão dos seus pensamentos e pegar os pensamentos de Deus é você viver para Deus e não para você. Eu não vivo sobre o que eu acho. Não mais. Antes era assim. Eu não vivo sobre o que eu interpreto na Bíblia. Eu vivo sobre a revelação divina. Eu só desejo, tenho fome de ler a palavra, de ter a revelação divina e de experimentar na vida real, na vida real, na vida real. Na nossa vida diária. Então, quando o apóstolo Paulo diz que a graça de sofrer por Cristo, significa o quê? Cíntia e todo mundo aí. É a graça que nos capacita para andar em meio às aflições e inquietações que nós falamos hoje, os sofrimentos, experimentando o poder de Deus. Experimentando esse você não será queimado. Então, a graça é o poder de me fazer andar em paz, alegre, confiante na justiça de Deus, no meio do fogo. Essa parte talvez você nunca pegou. Porque você vê a gente falar muito aqui, né? A alegria divina, a paz divina e a justiça divina. Esse é o Espírito Santo dentro de você. Esse é o reino dentro de você. O apóstolo Paulo falou, o reino de Deus não é comida e nem bebida. É paz, alegria e justiça de Deus. No Espírito Santo. Onde está o Espírito Santo, pessoal? Está dentro de mim. Ah, legal. Então a alegria, a paz e a justiça de Deus é dentro de mim? É dentro de você, mas no meio do fogo. Não no iate tomando champanhe. Você pode ter o iate, tomar champanhe, seja feliz, mas a vida não é essa. Ali é só talvez um momento de lazer. Mas a vida real, no seu trabalho, é treta. No meu condomínio aqui, é treta. Na minha família, é treta. E, aliás, quando você já sabe que vai viver uma treta, esse final de semana eu vivi uma. Eu entrei despreparado, estava até falando com a minha irmã isso. Eu entrei desatento no Espírito Santo. Tomei porrada. Fiquei quieto. Não ataquei, Jesus não me ensina isso também. Mas se eu tivesse atento, eu acho que eu não seria atacado e fiquei triste. Eu não teria ficado triste, sabe? Poderia até ter sido atacado, mas seria um escudo, bateu e saiu, entendeu? Então, a gente é atacado o tempo todo. E o tempo todo eu preciso fazer uma escolha: olhar para mim ou olhar para Ele. Se Cristo sofreu, como é que eu não vou sofrer se eu já sei que a vida é um sofrimento, se eu já sei que a vida é uma crise? Lembra que a gente falava na pandemia? Cara, o mundo vive em crise, desde Adão e Eva. O mundo sofre desde Adão e Eva. Por isso que Cristo veio para resolver o sofrimento do ser humano, mas por enquanto, a resolução 2763 diz: vocês vão passar pelo fogo, mas não serão queimados. A resolução 2763 foi uma invenção minha aqui agora, mas é Isaías 43:2. Isaías 43:2 diz: Isaías 43:2 diz: quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. É isso que eu decreto sobre a tua vida, em nome de Jesus. E eu estou aqui pela fé, eu não sei quem está aqui. Quem entrou depois, eu te aconselho a ouvir essa palavra desde o início. Eu creio que pessoas foram abençoadas hoje aqui. Eu creio que pessoas entenderam o verdadeiro significado de andar com Deus. Então, Abraão, sai da tua tenda, continue firme. É uma aliança que eu estou fazendo contigo. A aliança é relacionamento, é intimidade. Olha, a única coisa que você precisa fazer é conhecer quem Deus é na Bíblia. Só isso. Ô Bruno, mas eu não tenho que saber qual é a minha identidade? Você nunca vai saber sua identidade se você não souber quem Deus é na palavra dele. Eu só sei quem Deus é, eu só sei a minha identidade e aceito ela pelo fato de ter buscado primeiro conhecer quem Deus é. Quem Deus é, Bruno? Bom, a Bíblia diz em Colossenses que Jesus é a imagem do Deus invisível. Então eu olho para Cristo. Por isso que essa Bíblia aqui, ó, eu comprei ela só por causa da capa. Você que está no podcast, você não está vendo não, mas ó,
este livro é sobre Jesus. Então, essa capa dessa Bíblia diz, este livro é sobre Jesus. Então, quando você descobre, quando você começa a ver o que Jesus fez, o que está escrito sobre Jesus na Bíblia, e aí você medita, pede para ele revelação divina, pede para ele experiências pessoais, oração, secreto, 1 dia, 2 dias, 3 dias, caminhada, caminhada, caminhada. Você não vai conseguir fazer isso sozinho, principalmente no início, você precisa estar junto com outros irmãos, e a gente está aqui 740 dias, acho que hoje. De fato, hoje fez 740 dias. Justamente para você conhecer quem Jesus é. Quando você descobre quem Jesus é, aí você sabe quem você é. Não inverta a ordem. Tem muita gente querendo saber qual é a minha identidade, quem eu sou, e tal, tal, e tal, e tal, e não sabe quem Deus é e não viveu experiências com esse Deus. Enquanto você não viver experiências pessoais com esse Deus, não tem como você aceitar a identidade. Não tem como. É o que eu creio. Para mim é o que está escrito, é o que eu passei, eu não posso passar o que eu não passei para vocês aqui. Então foi como é que eu descobri quem Deus é? Vou te dizer, não foi só lendo a Bíblia. Presta bem atenção e eu fecho aqui agora. E veio aqui um negócio. Sabe quando que eu descobri quem Deus é? Quando em Teresópolis, Rio de Janeiro, ele me falou, Bruno, conte todas as suas traições para Bruna. É isso aí. Conta também que você foi abusado na infância, conta também todas as vezes que você enganou ela, que você mentiu ela. Conta tudo. Como eu tive uma experiência pessoal com ele em Teresópolis, no Rio de Janeiro, eu estava na total confiança de obedecer ele. E a fé, ela precisa ser obediente, né? E a obediência rola um preço. Abraão foi obediente e ele teve que aguardar 25 anos. Pergunta para ele se não valeu a pena. Ô, Abraão, e aí? E aí, Abraão? Valeu a pena ou não valeu? Oxi, se valeu, se tornei o pai da fé. E tô colado aqui na videira. Então, quando ele me deu quando eu tive essa experiência pessoal lá na cabana, lá em Teresópolis, ali já foi uma experiência pessoal com ele. Mas eu conheci quem Deus é quando eu vim aqui e contei tudo pra Bruna. E obviamente que eu escutei, não faça isso, ela vai separar de você e tal. Naquele momento, a coragem que surgiu dentro de mim de contar, que não foi minha essa coragem, para de falar que é seu, nada é seu. Eu quero ver sempre o que Deus fez na vida do apóstolo Paulo. Nada é meu. Então, ele me deu essa coragem, eu sei que ele me deu essa coragem, porque eu não teria essa coragem. Até porque, racionalmente, já estava resolvido dentro de mim, eu não ia fazer mais nada com ela, que eu fui curado lá. Eu creio que eu fui curado lá em Teresópolis. Mas para provar não é provação, é você experimentar Deus, irmão. Para de achar que esse negócio de provação é penitência. Ah, pega isso daqui. Para de achar que esse negócio de prova, ai, tô passando por uma prova. Rapaz, levanta essa sua cabeça, escova o dente. Provação é você comer a palavra de Deus, é você passar por uma experiência, é você provar quem Deus é. Precisa ter essa provação. E provação não é penitência. Provação é estou vivendo uma experiência com Deus. Ainda que meus olhos ainda não estejam vendo, eu não escolhi viver pelo que eu vejo, eu escolhi viver por fé. E naquele momento, por isso que eu digo aqui com toda a autoridade no nome de Jesus, naquele momento eu sei que eu vivi uma experiência com Deus, porque ele me trouxe com essa coragem, com essa confiança, e 7 meses depois ele colocou o perdão na boca da minha esposa. Eu sei quem é o Deus vivo de Israel. Chegou o momento de você saber quem ele é. E não é só lendo a Bíblia, mas a Bíblia é o ponto de partida. A Bíblia é você começar a enxergar a vida de acordo com o ponto de vista de Deus e não mais com o seu. Mas se não viver experiências sobrenaturais com Deus, você não vai confiar nele. Essa é a realidade. Porque você vai pensar assim, nos bastidores, dentro da sua mente. Rapaz, tá bom, Abraão conseguiu, Lázaro conseguiu, tá, Maria conseguiu, tá, Moisés conseguiu, tá, Davi conseguiu, mas eu não consigo. Por quê? Porque você ainda não viveu experiências com esse Deus vivo. E talvez você não viveu ainda porque você não pediu. Porque você não abriu mão do seu eu. Eu tive que abrir mão do meu eu, irmão. Eu não precisava contar para a Bruna. Quem estava comigo lá na cabana, alguns amigos estavam lá, que eu não sabia de encontrar, quando eu encontrei, eu falei assim, putz, eu vim aqui para me curar de um negócio que eu nunca contei para ninguém, vocês estão aqui, seus lazarentos. Bom, eles estavam lá. Eu não precisava. Mas Deus mandou, foi a prova de fogo. E nós não fomos queimados. Cumpriu a palavra. Por isso que eu acredito piamente nisso. Aí agora aqui eu vou fechar. Chega. Mas eu vou fechar isso aqui que eu não posso sair daqui sem te dizer isso. Beijo no seu coração, podcast e YouTube. Eu acredito piamente em Isaías 43:2. 100%.
Você não conhece o meu coração, Deus conhece. Eu acredito 100%. E é uma loucura. Eu acredito 100%. Por quê? Porque eu experimentei, comi, fui provado nesta palavra. Foi fácil? Claro que não. Mas valeu a pena? Com certeza. Como diz o salmista, valeu a pena cada sofrimento, porque eu conheci a tua palavra. E quando ele fala eu conheci a tua palavra, é eu experimentei a tua palavra. Significa, eu experimentei o poder de Deus. Funciona a Bíblia, funciona o que está escrito, mas foi na vida real que eu percebi isso. Não foi indo na igreja só no domingo. Não foi indo, aleluia, aleluia. Não, irmão, é no pau torando, irmão. É na rua. É ir para fora, irmão. Abraão, vem para fora. Abra a mão dos seus pensamentos, moça. Ele te ama demais, vai valer a pena. Então, um beijo no coração de todas as mulheres, de todos os homens que estão aí. Se há crianças, jovens, idosos nessa sala, desculpa qualquer coisa, como diz meu avô, vai ficar gravado no YouTube. Nós vamos subir aqui a boa notícia de hoje. Compartilhe essa boa notícia se você foi abençoado, porque mais pessoas, mais almas chegam no Cola na Videira. Tem almas novas no Cola na Videira. E a Bíblia diz que não há riqueza na terra que vale uma alma para Deus. Uma alma para Deus é maior do que qualquer riqueza, ouro, prata aqui na terra. Então, quando você pega Rafa Tavares, Aninha Carol, um beijo no coração de vocês. Eu vi uma risada aí, não sei nem o que é, mas eu vou ler depois. Mas quando você compartilha os posts, gente, às vezes é até um saco dizer isso, mas eu faço isso para Deus. Então eu tenho que fazer. Se fosse para mim, eu não fazia isso, não. Se fosse para mim, eu não queria mandar coisa nenhuma de você curtir, de você compartilhar, coisa de você compartilhar. Mas como é para Deus, eu preciso pedir isso para vocês. Você que está no podcast, convida algum amigo do teu trabalho para também ouvir o podcast. Aliás, eu fiquei muito feliz de ouvir o feedback da Letícia, porque é muito bom para não consumir pacote de dados, você ouvir podcast. E também ontem o pai falou, alguém falou no grupo, até não respondi, esqueci, mas falou assim, poxa, eu consigo fechar o meu celular, meu filho não tem o risco dele pegar meu celular aberto para ficar em YouTube, Instagram, eu dou um play lá e eu consigo ouvir o podcast. Então tem muitos benefícios você seguir o podcast do Cola na Videira. Mas bom, tudo que eu peço aqui para vocês é em nome dele, então é para ele que eu estou pedindo. Tem um monte de coisa que eu não quero pedir. Lógico que não, hein? Não vou pedir para você ficar compartilhando uma encheção de saco, mas é importante para que Deus use o seu dedo e outras almas sejam alcançadas, em nome de Jesus. Mari, um beijo. Margarete, um beijo no seu coração. Fiquem com Deus. Tamo junto, colado na videira. A fé se aprende. Abraão, abra mão dos seus pensamentos e pega os pensamentos de Jesus, o Nazareno, o Cristo. Beijo no seu coração. Gratidão, Jesus.